E aí, a gente tá até falando aqui antes, né, que eu estava falando que você é da China, né, que a China ela tem uma coisa impressionante na área científica, né, cara? Como que ela é tão desenvolvida assim, né? O pessoal não sabe, né? Ela tem o próprio sistema de GPS dela, ela não depende de ninguém. Nós aqui, para quem não sabe, o GPS, para quem não sabe também, né, que o GPS ele é uma empresa, né? Então você não paga para usar o GPS, você paga um royaltyzinho ali quando você compra o celular. A China tem o próprio sistema de GPS dela, o próprio sistema de satélite de sensoriamento remoto dela, então eles não dependem de ninguém. Eles não precisam, por exemplo, igual ao Brasil, a gente tem que comprar imagem, pagar uma fortuna para a Planet Labs, porque aqui nunca ninguém se importou em lançar satélite. A China tem o dela, sensoriamento remoto. A China tem o maior radiotelescópio do mundo, FAST, fica lá na China, lá encravado no meio das montanhas. Tem a estação espacial dela, os taikonautas, que a gente chama, né? Lá na China a gente chama de taikonauta, que até fizeram a caminhada espacial 2 dias atrás e não mostraram para ninguém, cara. E tá tudo bem, eles estão lá, eles vivem a vida deles sem depender de ninguém e principalmente nessa área científica. Agora, até hoje mesmo, já saiu aí, aliás, saiu hoje até, os cientistas usando lá os telescópios deles descobriram os elementos mais pesados na atmosfera de exoplanetas. Isso que eu estou falando só da minha área aqui, que é bem nichada, né? A nossa área aqui, que ela é bem restrita. Na minha mulher adora isso. Não, mas é só para ver que como a China, ela é avançadíssima na parte científica, né? Da onde que vem isso? Isso aí tem uma origem histórica também em cima disso. Você sabe que, se eu não me engano, é na China ou na Coreia que o primeiro telescópio foi instalado na história, né? Eu acho que é Coreia que foi o primeiro... Não sei. Cara, o Oriente, ele como foi um local onde... Vamos pegar aqui... O Marx ele fala no momento do que ele escreve do Capital de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, né? Então, em lugares como a China, em que existe vales férteis, muita água, muita terra, o trabalho necessário para o excedente ele é muito menor do que em outras regiões do globo, aonde requer muito menos esforço, né? Vamos dizer exatamente assim. Isso. E também a partir disso também surge, daí que surge, por exemplo, na China, essas filosofias tolerantes e civilizatórias como o confucionismo, o taoísmo, né? Que não quer saber de guerra. Vai ver que os chineses não querem saber de guerra. Assim, os chineses eles só foram imperialistas quando foram governados por dinastia estrangeira, que foi mongol, mas o chinês em si ele quer saber de fazer paz, quer saber de fazer dinheiro. Enquanto que os Estados Unidos é onde que as noções de destino manifesto, que nasce, Nova Canaã, que nasce no Mediterrâneo Oriental, a partir de um lugar em que as relações de ser humano e natureza são difíceis, né? Uma grande expressão dos Estados Unidos esse tipo de ideologia reacionária, né? Então, acho que esse amor pela ciência na China, vamos dizer assim, é fruto desse trabalho necessário, né? Entendi. Sabe? Que as pessoas trabalham menos do que o normal e também elas também existem tempo para pensar soluções também, como a questão de Estado, por exemplo, né? Sabe? Ou seja, o Estado chinês sempre foi desafiar ao longo do tempo a fazer uma muralha para se proteger das invasões mongóis, fazer um grande canal que tem há 2 mil anos, um canal que liga os 2 rios, por exemplo, o Rio Amarelo. Ou seja, o Estado foi tendo que buscar soluções aos problemas, né? Isso é ciência, meu amigo. Você vai desenvolvendo uma base científica para isso. Agora, eu acredito que isso é uma base histórica, ou seja, um Estado milenar, um Estado que mobilizou a sociedade, os seus quadros, para a solução de problemas que a história colocava diante deles, né? E também o seguinte, né? Eu acho que a Revolução de 49 é um marco na China. A Revolução de 49. Por quê? Porque a China passou 100 anos sendo humilhada, era o país mais avançado do mundo até o século XIX, depois ela passou por um processo em que as potências democráticas, como a Inglaterra, ela viciou o país inteiro da China em ópio para poder colocar aquele país de joelhos, né? Não sei se você conhece essa história, né? A China ficou 100 anos sendo humilhada pelo Ocidente, né? As pessoas falam, por exemplo, dos comunistas massacraram, não sei o quê. Cara, na rebelião dos Boxers, por exemplo, uma rebelião camponesa contra a ocupação estrangeira, no final do século XIX, foram mortos 30 milhões de chineses. O Ocidente matou 30 milhões de chineses, as potências ocidentais. Isso a história não conta. Então, a China chega em 49, ela chega em 49 com o nível de vida, expectativa de vida de 35 anos de idade para os homens. 35? 35, hoje passou dos Estados Unidos.
Em 50 vem aí a questão da ciência, como que vai surgindo. Vem a Guerra da Coreia. E na minha cabeça, a Guerra da Coreia, porque a China intervém na Coreia, né? Não sei se vocês conhecem a Guerra da Coreia, a China intervém na Coreia, sim, ela faz com que o exército americano recue até o paralelo, se não me engano, paralelo 33, né? E ali tem o armistício. Os chineses perceberam, por exemplo, que sim, o imperialismo é um tigre com dente de papel, só que ele é muito poderoso, porque a superioridade militar americana em relação à China era muito grande. Ali já começa a nascer um consenso dentro do Partido Comunista de que ou nós avançamos cientificamente, meu amigo, ou nós vamos ser atropelados por esses caras. E depois, ao longo, por exemplo, até a década de 80, o que acontece? Você olha para o mapa mundi, o capitalismo mais avançado do mundo era a Ásia. Japão, Coreia do Sul, a Ilha Rebelde de Taiwan, Hong Kong. Enquanto que o socialismo chinês, por mais que tivesse melhorado as condições de vida do povo, por mais que tivesse trazido desenvolvimento, o nível de vida do povo chinês era muito menor que o japonês, que o coreano, que o taiwanês. Então, uma das questões que o Deng Xiaoping coloca em 78 é o seguinte: hoje, olha, eu até lembro disso, União Soviética e Estados Unidos, aproximadamente, cada desses países existem 2 milhões de homens e mulheres voltados à ciência. A China só tem 200 mil. Então, a tarefa histórica nossa é alcançar esse pessoal em nível de pessoas que trabalham na ciência. Tanto é que a Academia Chinesa de Ciências ela tem um status hoje na sociedade chinesa maior que dos políticos. Isso é gigantesco. Hoje, para você ter uma ideia, você falou da ciência, tem o Comitê Central do Partido Comunista. E qual que é o maior desafio hoje da China? É alcançar os americanos na área de semicondutores. Eles estão 2 gerações atrás da construção de chips para alcançar... a última fronteira que falta para eles chegarem lá. Tá? Então, o Comitê Central do Partido Comunista, metade do Comitê Central é de engenheiros que trabalham justamente nessa área. Olha só. Então, isso aí quer dizer, é uma coisa... Eu tenho uma frase, né, que a galera aí eu não sei se eu dou muita volta, né? Não, entendi. Claro. Não, dá para entender sim, ué. Eles viram ali com a Guerra da Coreia que, cara, ou a gente vai se desenvolver, temos que voltar, ó, vamos ficar aqui quietinho. Ficaram quietinho ali anos, desenvolvendo ali dentro, eles sem ligar, tal. E aí, quando surgiu, os caras já estavam lá na frente, né? Mas o que foi esse caminho aqui? Foi eles terem percebido que ou a gente vai se desenvolver tecnologicamente, para isso a gente precisa da ciência para criar esse desenvolvimento, né? Ou nós vamos ficar para trás e vamos ser sempre dominados, ou lá pela guerra do ópio, ou por qualquer país imperialista que vai chegar aqui. Agora, exatamente, se a gente tiver a tecnologia e a ciência aqui embasando tudo isso, nós vamos ter força para lutar com esses caras, cara.